Olá, pessoal. Vamos ver união e interseção de intervalos. Ó. Encontrando. Então, find é encontrar. Esse ing, ó, no inglês, ing é o NDO do português. Então, find. Se find é encontrar, finding é encontrando. Só isso. Uniões e interseções de intervalos. Eu pus aqui, ó, só essa palavra, mas é que você acostuma que o end é o e, o off é d. Aqui foi diferente, mas união e interseção, a palavra é bem parecida. Grafique cada conjunto. Cada. Só para relembrar, conjunto. E aqui é grafique de... Eu não sei se tem essa palavra em português, tá? Mas eu pus aqui, como eu falei, eu não vou traduzir que fique no em português. Vou traduzir só a palavra, o significado da frase a gente que monta. Então, grafique cada conjunto, ou faça o gráfico de cada conjunto. Do item A e o item B. O item A começa pedindo a interseção entre dois intervalos. Cada intervalo é um conjunto, então ele quer a interseção entre dois conjuntos. No item B, ele pede a união. Dos mesmos intervalos, Então, é os mesmos intervalos para você fazer interseção e união. Aqui não precisa, agora, assim, não precisa se preocupar em ler isso aqui, que eu estou resumindo em português. Mas quando você for estudar, você pode ler para treinar o inglês também. Então, vamos começar, começa com a interseção. A interseção, você vai colocar a palavra e, que vem por meio dessa palavra and, que é o e. Então, você vai fazer aquilo que a gente já aprendeu a escrever, esse intervalo na notação de conjunto, abre chaves, todos os x, tal que 1 entra aqui, 1 menor que x, que é menor que 3. Essa parte aqui virou essa parte aqui. Como apareceu interseção, entre esse ele entra por causa dessa interseção, e o restante você continua. 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. É porque a dificuldade pode ser que daqui para cá, que aqui ele está mostrando, por isso que eu acho mais intuitivo daqui já fazer o gráfico e depois voltar para cá, porque aqui é a outra ordem, né? A gente escreve 2, aí o cochete que apareceu antes é que vai virar o menor ou igual, entendeu? E depois entra não tem nada aqui, mas entra um x. E depois não entra o 7, entra o menor ou igual, que está sendo representado por esse cochete aqui, e o 7. Mas, de todo modo, se achou que essa explicação que eu dei está um pouco confusa, você pode seguir a explicação anterior, que é você transformar isso nessa parte, e só adicionou o e por causa da interseção. Então, essa primeira igualdade é só uma transcrição. Você está só transcrevendo a notação. Você não está fazendo nenhuma operação matemática. A operação matemática vai vir nessa segunda igualdade, tá? O raciocínio. Então, aqui a transcrição. Essa igualdade, a gente vai fazer um raciocínio matemático. E na terceira igualdade, a gente vai fazer uma outra transcrição. Claro que a transcrição envolve raciocínio. Mas, só para separar que daqui para cá, a gente vai fazer uma operação matemática, vai fazer a operação da interseção. Deixa eu ver o que ele pede mesmo. Para fazer só o gráfico, né? Tudo bem. Vamos fazer o gráfico daqui e depois a gente volta nessa igualdade aqui. Então, vamos olhar o gráfico. Ó. A primeira, esse intervalo aqui de 1 a 3, ele desenha dessa forma. Como que você vai fazer? Como são dois conjuntos, faça duas retas reais. Essa reta real para esse intervalo e coloca esse intervalo lá, né, que é 1 e 3. Depois você faz outra reta real e coloca... Faz desse jeitinho, que é você colocar o intervalo na notação de intervalo, né, que é para você saber identificar. Então, por exemplo, aqui o 1 tem parênteses, não pinta, e o 3 também não. 2 colchetes, então é bolinha cheia. Bolinha cheia, bolinha vazia também, né, que eu vou falar. E o 7 é bolinha cheia. Mas aí você faz em escala.
que eu estou querendo dizer? Que aqui é o 1, nas 3 retas reais. Você faz uma terceira, que é a... Aqui não está muito, mas tudo bem. Mas é para ser... Mas aí... Bom, é um erro do quem fez o livro aqui, mas é como se fosse uma reta aqui, ó. Tá? Por que que tem que fazer, assim, uma embaixo da outra? Para você visualizar o que está acontecendo. Se você fizer fora de escala e, tipo assim, o 2 está embaixo do 3, aí você vai se perder. Então tem que estar as 3 retas alinhadas, tá? Então deixa eu escrever aqui. Só para lembrar, né? Faça as 3 retas reais alinhadas. Faça as 3 retas reais alinhadas. Por quê? Agora você vai fazer... O que a gente vai fazer mesmo? Só relembrando. Vai fazer a interseção. Interseção de quem? Desta com esta, né? Você vai fazer interseção da primeira com a segunda. Interseção, você tem que lembrar que é o E. Então, você vai ter que colocar aqui no resultado, que esse resultado é essa reta real. Não é bem a reta real, né? É só esse trechinho aqui. Mas, não está escrito aqui. Essa terceira reta real é a que a gente vai completar. Então, você vai ter que colocar aqui todos o que está pintado na primeira e o que está pintado na segunda. Então, você vai ter que analisar, por exemplo, do 1 até o 2. Ó, então é o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. É o seguinte. Entre o 1 e o 2, você tem pontos aqui? Tem. Aqui você tem só no 2. Mas você não tem antes do 2. Então, aqui, você não vai pintar nem o 1, porque ele não está aqui. Ele teria que estar nos 2, por causa que é uma interseção E. Como o 1 só está... 1 não, né? O 1 não está incluído aqui. Porque ele está vazia, a bolinha vazia. Aqui nem está pintado, então não está incluído nesse intervalo. Então, não vai estar incluído aqui. Essa parte intermediária, aqui está pintado. Aqui não está pintado. Então, essa parte intermediária você não vai pintar. O 2 está pintado aqui, tá? Porque esse azul passa pelo 2. Então, e aqui também está pintado, então você vai pintar o 2 aqui. O 3, essa parte intermediária, antes de chegar no 3, está pintado aqui, então você vai pintar aqui. O 3 está nesse gráfico? Tá, porque está pintado, mas não está nesse. Então você vai deixar a bolinha vazia, e esse restante está aqui, mas não está aqui, então você não vai pintar. Então, aqui é um raciocínio matemático que é explicitamente a operação do E. Você vai colocar no terceiro como resultado o que tiver no primeiro e no segundo gráfico. Por isso que essa parte não entrou aqui, porque não está aqui, e essa parte não entrou aqui, porque não está aqui. Dúvidas? Depois a gente vai fazer o item B. Então, a interseção seria os números que tem em ambos os conjuntos, e daí você tira. Isso? Exatamente. Tem que estar em ambos. Se tiver em ambos, vai estar na interseção. O que tiver só em um, não está na interseção. Então, sim, esqueci de dizer, né? Como o 2 é pintadinho, ficou colchetes. Aqui é vazio, bolinha vazia. Então, é parênteses. E esse que é esse carinha aqui, ó, é o resultado da interseção desse intervalo com esse intervalo. Então, a operação que você escreve é essa, ó. Esse intervalo inter com esse intervalo dá esse intervalo, né? Ou conjunto, interconjunto, dá esse conjunto aqui. Que é um intervalo e é um conjunto. Se quiserem, quem quiser perguntar mais, a interseção é um pouquinho mais difícil, eu acho. A união é mais tranquilo. É o mesmo intervalo que foi pedido agora, a união. Tá, eu só esqueci de dizer que para você escrever notação de conjunto, então fica conjunto de todos os x, tal que o 2 menor ou igual por causa do colchetes, x menor por causa do parênteses, 3, tá? Então aqui você tem as três,
Os 3 casos, conjunto, intervalo e gráfico. É que lá ele fez na outra ordem, mas fiquem à vontade. Você pode entender esse passo, depois o gráfico, você pode daqui vir para o gráfico e depois escrever assim. Mas o que estava sendo pedido é o gráfico mesmo. Então, a resposta final é esse terceiro gráfico. Esses 2 são só intermediários, tá? Para você fazer esse terceiro aqui. Vê se ficou mais dúvida e a gente vai ver a união. Ó, olha aqui. Os intervalos são os mesmos. Então, essas 2 retas reais são as mesmas. De 1 até 3, de 2 a 7, incluindo os pontos. Aqui é para ser feita a união. A união, você vai lembrar do ou. Então, ou pode estar em um ou em outro. Então, aqui você vai somar. A união é bem de soma mesmo. Então, você vai pegar esse 1, colocar aqui. Como esse intervalo aqui, essa parte já está aqui, você vai pintar. O 2 está aqui, você vai incluir. Você vai continuar pintando, porque ou ele está nesse aqui, ou no segundo, até o 7. Então, que é meio difícil explicar isso, mas uma outra jeito é você colocar o menor valor, que é o 1, depois o maior, que é o 7, ver se está contínuo aqui, né? E pintar o que tenha ou no primeiro ou no segundo. Vou fazer um outro exemplo aqui logo abaixo, mas vê se tem dúvida na união. Vê, por exemplo, se fosse uma outra situação. Aqui, ó, outro exemplo, tá? De união. Se fosse 1, 2, pode até ser aqui, 1, 2, união, 1, 3, 4. Como é que seria? Seria assim. Agora, um passo a passo, né? Porque aqui eles estavam prontos. Você vai pegar o 1, coloca assim, 1, 1, 1. 2, já vai colocando nos 3. Depois 3. Depois o 4. Agora, fazer de vermelho. Fazer primeiro esse intervalo aqui, de 1 para 2. O 1, 2, ele tem o 1 vazio, o 2 pintadinho, e o intervalo é entre eles. Esse aqui é o 1, 2, parênteses, colchetes. O outro, aqui a gente vai fazer união. O outro é o 3, que não inclui, o 4, que inclui, e o intervalo entre eles. Então, agora, me fala a vocês qual que seria o resultado na forma gráfica, né? Outro exemplo assim, deixa eu só complementar uma coisa aqui. É assim, faça o gráfico de, tá? Esse seria o enunciado, faça o gráfico de. Fala para mim agora, vocês, então. Como é que fica? Porque eu mudei uma coisa aqui, só para não achar que devesse pegar o menor ou o maior e pintar tudo na união. Não é assim que faz. Aqui pintou tudo porque era contínuo aqui, ó. O que parava aqui continuou aqui, por isso que foi tudo. Mas nesse outro exemplo, como é que ficaria? Pessoal, Meire, Claudete. Bem, ficaria assim, aberto em 1, porque você está pedindo a união, né? É a união, né? Então, ficaria aberto em 1. Fala para mim, do jeito que você falar, eu vou desenhar. Então, fala para mim o que é para eu fazer. Vamos lá, peraí. Aberto em 1. Tá, aberto em 1. Ficaria fechado no 4. Fechado no 4. Só que o conjunto 1 e 2, né? Tá aberto, tá fechado em 2. Tá, aí você me fala se o 2 ficaria aberto ou fechado aqui. Não,
se colocar pelo conjunto, ele ficaria fechado, só que você está pedindo a união. Então, eu não sei se, fechando o 2, eu manteria um conjunto união, porque aí seria união, só entraria 1 e 2, e não entraria do 1 ou 4. Isso, tá no rumo. Agora, me fala o que eu faria, assim, com a caneta. Bem, Mas tá no rumo. Tá, eu fecharia no 2 e abriria no 2 e fecharia no 2 e deixaria aberto no 3. A bolinha aberta no 3. Perfeito, tá certinho, até agora tá certinho. E o que mais? E a cobrinha? Eu faço onde? Professor, Então, eu acho que vai ser 2 intervalos aí, de 1 ao 2 e de 3 ao 4. São, isso aí, 2 intervalos que eu ia falar. Isso, mas o que eu faço com a caneta? A cobrinha. Se eu fosse um robozinho e se eu tivesse que programar em Python, você falaria o que, assim, que eu fazer com a caneta? De 1 ao 2 e de 3 ao 4, você ia riscar. Isso. Faça, então, a instrução faça uma cobrinha de 1 até 2, ou a primeira instrução. A segunda instrução faça uma cobrinha de 3 a 4. Perfeito. Então, este é o resultado da união do 1, 2. Esse em verde, o gráfico em verde é esse intervalo 1, 2, união 3, 4. Notem que aqui não deu para simplificar, como deu nesse outro caso. Ó. Então, aqui, a união ficou uma coisa mais compacta. Por quê? Porque você conseguiu expressar dessa forma, por causa que era contínuo, né? Aqui, não. Você não tem como simplificar. A resposta é essa mesmo. Não fica mais compacto que isso. Eu acho que ele só simplificaria, no caso, se ali no 2 não tivesse o colchete, porque aí você poderia colocar o intervalo seguindo até o 4. Eu iniciaria do 1 e fecharia no 4. Isso, então, ele ficaria compacto se tivesse, ou de repente, se o primeiro fosse até o 3, bolinha cheia. Eu falo assim, se é contínuo, se você consegue ir contínuo desse aqui para esse aqui. Quer dizer, que não tem nenhuma lacuna. Aqui tem a lacuna, ó, do 2 para o 3 tem uma lacuna, por isso que ficou essa lacuna aqui. Se não tivesse essa lacuna, ou aqui, ou então um outro que você quisesse fazer união, que fosse entre 2 e 3, e não tivesse lacuna, então não ficaria essa lacuna aqui, mas ficou essa lacuna porque realmente você tinha essa lacuna nos casos anteriores. Professor, então, se o 2 fosse aberto, então seria a notação de 1 ao 4. Não, para ser, assim, deixa eu fazer um rabisco e depois eu falo. É que assim, se eventualmente fosse assim, ó, tá? Vamos supor que fosse assim. Se fosse assim, aí você seria do 1 ao 4, porque aí você teria essa parte aqui para colocar, essa parte para colocar e continuaria até o 4. Então seria uma forma do 1 ao 4 direto, contínuo. Se fosse esse outro que eu rabisquei, entendeu? Mas não é. Então não bastaria só ter um ponto aqui. Teria que ter o intervalo todo aqui, fechado. Aí você poderia, então, dar um exemplo para a gente de como ficaria uma reta contínua? Isso, é esse aqui, ó. É esse anterior. Esse anterior, vamos soltar aqui do interior de São Paulo, é esse exemplo que fica contínuo, porque tem interseção, não teve lacuna. Ó, aqui você vai do 1 ao 3, aqui você começou antes, do 2 ao 7. Então, se você juntar os dois, não tem nenhuma lacuna. É isso que eu estou chamando de contínuo, né? Tá, entendi. Entendeu? Então, esse o outro que eu fiz foi justamente para deixar a lacuna. Esse já está sem lacuna, porque ficou diretão.